A Vida Além da Sepultura, capítulo 20. Então vamos mais uma pergunta feita a Anastácio. Muito gostaríamos de ter uma concepção mais viva da vida no além, por cujo motivo desejaríamos que nos desseis mais alguns detalhes desses bosques, desses lagos, edifícios, avenidas, etc. Ser-vos-ia possível isso? Responde Atanagildo. Afora os dois lagos que possuem os espaços palcos circulares no centro de suas águas, os outros 5 também possuem uma pequena e formosa ilha, muito semelhante a um bloco de esmeralda polido. Surpreendentemente receptível às cores que se irradiam. À noite, tanto as 7 torres do templo, como das estruturas dos pavilhões à margem, irradiam luzes. Ainda no centro de cada uma dessas 5 ilhas, emerge uma torre construída do mesmo material luminescente das ilhas, porém num tom de rosa salmão. A sua base está rodeada de fortes vegetação, semelhante aos cedros terrenos, podados em forma de degraus, e que, além de comporem pitoresca escadaria em torno da torre, lembram perfeitamente um forte punho de vegetação verde escura, segurando-a até seu primeiro terço. Mais acima, forma-se vistoso caramanchão de flores entrelaçadas na mais inextricável rede de pétalas, ramos e corolas, cujas cores vão desde o amarelo gema de ovo até o carmíneo aureolado de um rosa claro. Por entre os canteiros recortados na forma de corações, de uma tonalidade verde seda, situa-se grupos de flores esguias e belíssimas, parecidas com as hastes do trigo novo, lembrando os desenhos coloridos das caudas dos pavões. Elas balouçam suas pontas sob reflexos róseos, lilazes e azul sidéreo, exalando um perfume que sempre me faz lembrar algo como o jasmim ou a mirta terrena. Quando a brisa move com suavidade aqueles mantos de flores que flutuam em torno das torres acima de suas escadarias verdejantes, recordam facilmente a figura das riquíssimas mantilhas das jovens sevilhanas, onde os tons coloridos se diluem como névoas de arminho e que o sol transforma em esvoaçante poeira luminosa. Observadas à distância, essas torres que emergem das pequeninas ilhas refulgentes lembram finíssimas agulhas de um azul esverdeado, cuja metade inferior é guarnecida pelos mais deslumbrantes caramanchões de flores, como se fossem talhados diretamente num bloco de luz colorida. No entanto, todas elas possuem espaçosas salas circulares em seus topos, com assentos circunscritos em torno dos estrados centrais à prova de acústica. Diretamente dessas salas é que procedem as músicas que perpassam
continuamente sobre o bosque e toda a metrópole, ativando o sentimento espiritual das criaturas e reajustando emoções angélicas. Durante determinado tempo, funciona um conjunto musical em cada ilha, completando-se todos sinfonicamente na execução, graças à feliz distribuição de diferentes grupos instrumentais em cada uma das cinco torres situadas nas ilhas. Em épocas festivas, como na da Festa do Céu, as composições do alto casam-se à orquestração da metrópole na mais paradisíaca simbiose de sons para revelarem aos seus moradores novas combinações de melodias e criações sinfônicas tão excelsas que são capazes de extasiar os espíritos mais rudes. Determinados aparelhos que, na falta de vocábulo apropriado, prefiro denominar de televisores de projeção, realmente projetam na própria atmosfera astral que circunda as ilhas e com inexplicável reflexão musical nos palcos luminescentes das duas ilhas restantes, os quadros emotivos e as inspirações angélicas que se afinizam aos padrões melodiosos em curso. No seio dos bosques encantadores, libertos de detritos ou perigos, inúmeras fontes de águas coloridas disseminam-se por entre árvores que brotam dos prados da grama, tão suave como fios de nylon refulgentes. Todas essas fontes singularizam-se pela feliz combinação dos jorros de água, mesclados de luz e sons, produzindo certas frases melodiosas em períodos determinados. Algumas vezes, a melodia recorda o vigor apaixonado que só pode ser transmitido pela harmonia e sonoridade grave do violoncelo terreno. Na outra feita, a ansiedade e a ternura espiritual que experimentam só poderiam ser transmitidas pelas cordas sensíveis do violino. Há momentos em que, pela disposição de algum mecanismo interior, sincronizam-se de tal modo a cor, a luz, o líquido e o som, que se produzem alguns trechos buliçosos, lembrando a expressão melodiosa dos órgãos das catedrais, em aligeradas músicas de ritmos breves e sincopados. Vamos à próxima pergunta agora. Supondo que nós pudéssemos contemplar a metrópole do Grande Coração usando de uma aeronave terrestre, qual seria, por hipótese, o panorama que então vislumbraríamos do alto? Vai a resposta agora de Atanagildo. Quando eu me sirvo da volição, volitar, para ingressar na atmosfera terrestre ou, então, para me afastar em visita a outras comunidades astrais, a metrópole surge à minha visão a semelhança de precioso trabalho de ouriversaria, talhado diretamente num bloco diamantífero, pois as edificações lembram delicados enfeites de cristal e porcelana, inundados de uma luz ou de um azul celeste, de suave luminosidade. Então, eu me deixo levar pela imaginação, configurando a metrópole igual a um estojo diáfano, luminescente, como essas caixas de celofane, que muito usam
as floriculturas na terra, quando lhes vemos as flores na transparência do papel acetinado. Apesar de os contornos geométricos serem em forma de um heptágono, tudo faz lembrar na metrópole um amoroso coração de luz esvanecente e suspenso na massa astralina. Trata-se de maravilhoso espetáculo impossível de vos descrever com os recursos limitados da linguagem humana. É um cenário de fadas pendentes do espaço e atado por 7 fitas de luzes coloridas que jorram das 7 torres do templo e depois se enlaçam no alto em torno de um facho de luz amarelo-dourado que se abre no céu, à altura do templo religioso, conjunto completo da cidade astral do Grande Coração, além da aura que vai do azul claríssimo até o suave lilás. Tem um halo luminoso que recrudesce de luz e então aviva alguns tons sobre outros, conforme a maior ou menor intensidade das correntes magnéticas que se intercambiam em surpreendente vivacidade e descem das zonas superiores daquela região. É um relato assim, fabuloso, de muitas palavras assim, voltada para uma pintura de um quadro mental que talvez nem todos tenham paciência de chegar até o final aqui dessa postagem, mas é o que eu tenho para hoje aqui. Vamos finalizar aqui, então, essa 20ª, capítulo 20.